trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Jesus, em Tua presença, nós nos reunimos aqui, né? Bom que nós podemos falar com Ele, sabendo que Ele está nos ouvindo. Saúdo os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Cantamos um trecho dessa música que está em Mateus 27, no versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Esse é o momento em que o sacrifício de Jesus foi consumado. E a Bíblia nos relata do véu que se rasgou no templo, né? Isso significa realmente o sacrifício de Cristo. E o caminho que esse sacrifício abriu para que nós tivéssemos uma relação direta e a presença de Deus na nossa vida. Como os irmãos bem sabem, no Velho Testamento, quando Deus falava diretamente com o homem, por causa do pecado o homem foi separado de Deus, e não havia ação ou atitude que o homem pudesse tomar, ou que ele pudesse fazer, para superar essa separação. Então, por isso, Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para nos salvar perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação. Esse sacrifício veio nos dar liberdade para que nós pudéssemos adentrar ao templo, o que não era permitido, né, até então, e ali nós pudéssemos juntos louvar a Deus. E assim nós temos essa oportunidade hoje, até os dias de hoje, até nos nossos dias, né, de realmente adorar e louvar ao Senhor em liberdade. Jesus veio trazer liberdade. Deus nos ama e esse amor foi demonstrado da maior representação que podia existir naquele momento através da morte de Jesus. Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele olha por nós. Mas o seu sacrifício foi o sacrifício perfeito para que realmente, naquele momento em que o véu se rasgou, não houvesse mais separação entre nós e Deus.
Então Deus está na nossa vida todo dia, presente, atuante, desde que nos dispusermos realmente a que Ele seja conosco. E eu gostaria que nesse momento, então, nós pudéssemos lembrar disso. E durante um tempo que nós tenhamos aqui de oração, que nós agradeçamos a Deus por isso, né? Eu acho que é um momento muito mais de agradecimento do que qualquer outra coisa. Pedir, a gente pede muito, né? Sempre. E Deus tem misericórdia e amor por nós, e Ele nos atende. Mas que nós possamos agradecer agora por tudo isso que Jesus representou, o sacrifício dele na cruz, e que nós nos entreguemos para louvá-lo e adorá-lo, aproveitando cada momento, cada oportunidade que Ele nos dá, não só agora, mas durante toda a nossa vida. Mas que seja esse o momento de restabelecer esse elo, essa ligação, esse entendimento. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua presença, Senhor Jesus. O sacrifício teu na cruz, ó Deus, por nós, é a maior prova de amor, ó Deus, que se podia dar. Não há nada que façamos que chegue nem próximo disso que o Senhor fez por nós, Pai. E eu venho pedir ao Senhor nesse momento, Pai, que nos ajude a lembrar disso a cada dia, Pai. Para que nós sejamos agradecidos, ó Pai, por tudo que Tu tens feito, por aquilo que, ó Deus, representou quando o véu do templo se rasgou ali, ó Pai. Que não nos esqueçamos disso, que isso não pareça estar tão lá atrás no tempo, mas que isso seja algo da nossa vida, Senhor, presente, algo que toque-nos sempre, ó Deus, nos momentos em que queremos conduzir as nossas vidas do nosso jeito, Pai, com as nossas forças, que o Senhor nos reconduza, Pai, para o caminho. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido amoroso, zeloso, Deus. Tem cuidado de nós como Teus filhos, Pai. Tem, ó Deus, guardado-nos num bom caminho, tem trazido-nos sempre para próximos de Ti, mesmo com nossa rebeldia, mesmo com os momentos em que decidimos pelas nossas próprias mentes sair da Tua presença. Perdoa-nos, ó Deus, e permita, Pai, com que mesmo com a nossa imperfeição, possamos Te louvar agora e Te adorar, Pai. Possamos entrar no Santo dos Santos, Senhor Jesus. Ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Não olha para nós por que somos, porque não somos dignos nem de estar aqui, Pai. Mas Tu és misericordioso e bondoso. Por isso, ó Deus, eu peço que cada momento desse culto, ó Deus, cada atitude nossa seja de adoração, seja de louvor e de agradecimento pelo que Tens feito, ó Pai. Adoramos pelo que o Senhor é, ó Pai, pela grandeza da Tua santidade. Te louvamos por tudo que Tens feito por nós e continuas fazendo, ó Pai. Muito obrigado. Guarda-nos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. Vamos colocar em pé para nós estarmos louvando aquele que é digno de toda honra e toda glória. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o nome do Senhor, Ele está. Então nós cremos pela fé que o Senhor Jesus está aqui neste lugar, amém? Então que eu e você possamos,
entender que aquele Jesus que andou pela Galileia, aquele Jesus que ressuscitou mortos, aquele Jesus que curou, aquele Jesus que libertou, é o mesmo Jesus que está aqui. Então nós temos a oportunidade. O véu foi rasgado, o véu que separava, o véu que me distanciava de Deus, e que era necessário que eu tivesse a intervenção de um sacerdote para poder levar os meus pecados ao Senhor. Então rasgou-se o véu e eu tenho a liberdade de falar com o Senhor. Eu tenho liberdade para adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Davi, certa feita, quando ele vinha de uma das batalhas, ele cantava, ele dançava. E ele falou, quando questionado pela esposa, ele falou assim: eu estou louvando e adorando, é o meu Deus. Não importa o que você pensa. Ele falou isso para a esposa. Então não importa o que as pessoas vão dizer de você, importa é quem você é para o Senhor. Amém? Vamos cantar, vamos adorar, vamos dizer que o Galileu, ele deixou a sua glória para que pudesse estar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, sua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emmanuel, estrela da manhã, Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus.
Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Esse Galileu é que quer transformar as nossas vidas. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje. Então aquilo que nós estamos manifestando para Ele, com certeza, Ele ouve o nosso coração. Ele não está preocupado com a nossa expressão, com o nosso estereótipo, mas Ele está preocupado com o meu e com o seu coração. E o desejo dEle é que Ele possa reinar nas nossas vidas, amém? Que o Senhor possa reinar na vida de cada um de nós, que nós possamos dizer: Senhor, reina na minha vida. O Senhor é rei sobre todas as nações. Se o Senhor é rei sobre todas as nações, reina no meu coração, transforma a minha vida, muda a minha história. Eu preciso de algo novo. Eu não posso vir aqui e sair da mesma maneira e dizer: olha, eu fui num culto que estava legal, tinha uns doidos gritando, cantando, tocando. Isso não vai mudar a história de ninguém. O que vai mudar a história é como o teu coração veio, como você está disposto a entregar a sua vida para o Senhor Jesus. A vida nossa precisa ser entregue toda hora. Que nós possamos dizer: Senhor, reina em mim, assim como o Senhor reina sobre todas as nações. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Senhor. Então nós temos a oportunidade de hoje dizer: Senhor, reina sobre a minha vida, reina sobre as nações, reina na minha família, reina na minha história, reina no meu trabalho. Muda a história da minha família, Senhor. Esse é o desejo do Senhor, que eu e você possamos entregar tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Quando nós louvamos e adoramos ao Senhor, Ele trabalha por nós. Quantos creem? Glória a Deus. Coisa só, meu desejo é reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. A beleza que há em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui. Reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
te louvo e te agradeço, Pai. Amém. Aleluia. Irmãos, eu quero desafiá-los a nós estarmos em pé mais uma vez, amém? Vamos estar adorando ao Senhor com mais uma canção. Glória a Deus, vamos colocar em pé então em nome de Jesus. Quando Maria tem aquele encontro com o anjo, o Senhor chama ela em Lucas 1:45 até o 55, 56. Maria, depois de ter aquele encontro, ela fala assim: a minha alma engrandece o Senhor. E ela ficou tão contente por ter sido escolhida por Deus para um propósito tão grande. Então que eu e você possamos dizer: Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor, porque nós estamos sendo escolhidos para um grande propósito, amém? Nós não estamos aqui por acaso, ninguém está aqui por acaso, ninguém chegou aqui por acaso. Nós estamos aqui porque existe um propósito para que eu e você possamos cumprir o chamado que o Senhor fez para nós. Então, assim como Maria falou, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Que nós possamos, em nome de Jesus, engrandecer ao Senhor na beleza da tua santidade e possamos dizer: Senhor, o meu espírito se alegra no Senhor, ainda que eu esteja passando por alguns momentos de leves tribulações, mas a minha alma precisa engrandecer o Senhor. Davi, certa feita, muito abatido, ele fala assim: por que estás abatido, a minha alma? Eu preciso dizer: Senhor, eu quero te engrandecer. Eu preciso dizer: Senhor, eu quero te adorar, eu quero receber do melhor que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Adore Ele. Com poder tens feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor.
vocês, para nós. Tenha um momento de oração em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, começa a orar, começa a declarar a santidade do Senhor neste lugar. Começa a falar com o Senhor. Não importa se você está falando, alguém está falando do teu lado. Fala com o Senhor. Declara a santidade do Senhor sobre a sua vida. Começa a declarar, começa a abrir a tua boca. Oh Jesus, manifesta o teu poder, Jesus. Manifesta a tua santidade, Pai querido, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Abre a tua boca, meu irmão, minha irmã, fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Abre, Senhor. Pai querido, tu és santo, digno de toda honra. Digno de toda honra. Toda a nossa formosura, toda a nossa beleza, toda a nossa santidade pessoal não passa de trapo de imundície. E nós, pela infinita misericórdia, graça do Senhor, nós temos a oportunidade de poder contemplar a santidade do Senhor. Nós ouvimos na abertura que o véu foi rasgado. Aquilo que nos separava já não separa mais. Quanto tempo nós perdemos falando de tantas coisas e não falamos para o Senhor que Ele é santo, 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 santo. Os anjos fazem assim dia e noite, diz em Apocalipse. Eles cantam dia e noite, santo, santo, santo. Que o Senhor possa ver em cada um de nós verdadeiros adoradores. Que nós possamos dizer todos os dias: Senhor, Tu és santo, Tu és digno de toda honra. Os meus problemas estão aqui sim, mas eles estão diante da Tua presença, foram entregues na cruz do Calvário. E eu vou contemplar o Senhor, vou dizer que Ele é santo, eu vou dizer que Ele é santo, ainda que meu coração esteja arrebentado, ainda que meu coração esteja despedaçado, mas ainda assim o louvarei, diz a palavra. Que o Senhor possa ver em cada um de nós um espírito quebrantado. A Bíblia diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. E esses adoradores somos nós, em o nome de Jesus. E a igreja disse: amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Amém. Eu louvo a Deus pela bênção da oportunidade que Ele nos dá. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvo a Deus porque Ele tem sido misericordioso para conosco. E Ele tem nos concedido a sua graça, tem nos dado a vida, a saúde. E esse é um tempo que nós propusemos estar aqui para louvar a Deus. E também temos a oportunidade de compartilhar e refletir na palavra de Deus. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Livro de Números, capítulo 14. Eu vou ler do primeiro versículo e vou ler até o versículo 12. Números 14, a partir do primeiro versículo, diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, seja por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar,
retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na terra da congregação, e todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? E a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilência os ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, nós lemos a tua palavra e nós precisamos da tua unção, tanto para falar como para ouvir. Que a tua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações, ela possa nos confrontar, ela possa nos inquietar, mas ela também possa nos motivar a querer sermos melhores diante de ti. Que a tua palavra possa ser um despertar para as nossas vidas. Nós nos colocamos humildemente diante de ti, Deus, orando em nome de Jesus. Amém. Amados, durante o mês de fevereiro, o meu propósito com as pregações foi no sentido de gerar um inconformismo com a vida espiritual sem fruto, uma vida espiritual sem crescimento e sem usufruir da presença de Deus. Eu tenho orado e tenho refletido, e isso tem gerado preocupação. Não basta a gente viver uma vida religiosa que não frutifica. Toda planta, toda árvore frutífera, é natural que ela produza fruto. Se ela for tratada, se ela for cuidada, é natural. Eu tenho uma grande horta no meu quintal. Quem já parou para perceber, dá quase 1 metro de terra. Planto um monte de coisa lá. E eu planto lá uns tomatinhos cereja, mas tem um monte de tomatinhos. Eu plantei, arrumei um jeito de preparar a terra, trouxe lá de Minas lá um produto para pôr, isso, toda aquela história, né? Trouxe as mudas, plantei, fiz a minha parte. Interessante é que por conta da natureza do pé de tomate, ele nasceu, cresceu, e se você for lá ver, mas tem muitos tomates. É natural, se você cuidou, se você adubou, se você deu os recursos necessários, é natural que produza tomate. É natural. O que não é natural é se aquele tomate, aquele pé de tomate crescer e não der tomate. Aí eu vou achar esquisito, falar, poxa, plantei, pus adubo, molhei e não produziu tomate. Eu ia achar esquisito e no mínimo eu ia cortar, arrancar. Mas você vai lá, a minha lavoura de tomate está uma beleza. Se trouxermos isso para a vida espiritual e nós pensarmos que a palavra de Deus diz lá em João que Ele nos designou para dar fruto. Ele não nos designou simplesmente para ser um pé de planta que cresce e dá folha, mas Ele nos designou para que a gente pudesse ir e dar fruto. Isso tem me incomodado e tem me feito pensar, e é o que eu compartilho com vocês. É uma preocupação minha que eu quero compartilhar para que seja uma preocupação na vida de vocês, para que a gente não seja apenas uma árvore que dá folha, galhos, mas que produza fruto. Nós precisamos perguntar sobre os nossos frutos. Quais são os frutos que nós estamos produzindo? E se não estamos, isso tem que nos incomodar, porque Jesus disse que a árvore que não produz fruto, Ele arranca, Ele corta. Então minha intenção durante o mês de fevereiro é fazer uma reflexão no sentido de que nós não podemos conformar com uma vida espiritual sem fruto, sem crescimento e sem
uma vida espiritual que não usufrua da presença de Deus. Eu usei o exemplo de Abinadab como modelo, né? Um levita religioso, um homem bom, um homem que cuidava das coisas de Deus e que cuidou por 20 anos da Arca da Aliança sem usufruir da presença de Deus. Ele foi um religioso que apenas cumpriu a obrigação. E eu queria parar para pensar com você. O grande problema nosso é quando nós exercemos uma religião na qual nós cumprimos apenas a obrigação. Tipo, eu vou dar o dízimo porque isto é a minha obrigação. Aí eu vou na igreja domingo à noite porque isto é a minha obrigação. Então eu faço e eu conformo isso como tudo que eu tenho para oferecer é isso. Abinadab perdeu a oportunidade de sua vida ser transformada, da sua família ser transformada. Ele amou a religião, mas ele não se rendeu a Deus. Ele ocupou com fazer, mas ele não pensou que Deus estava mais preocupado no ser. E este é um alerta que a gente precisa atentar. Às vezes nós preocupamos tanto em fazer, a gente faz, a gente corre para fazer, mas a gente não tem tempo para Deus. Abinadab vivia a vida religiosa dele, ocupada, mas por 20 anos ele perdeu a oportunidade de uma comunhão profunda com Deus, de experimentar Deus, de ser grandemente abençoado por Deus através de uma comunhão. No domingo passado, eu compartilhei com vocês a importância da gente não conformar com esta situação, mas que nós pudéssemos ser transformados pela renovação da mente, usando o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E a minha reflexão, com base em Romanos 12, é de que nós não podemos conformar que aquilo que a gente oferece para Deus é tudo que a gente pode dar. Eu preciso perguntar: será que é tudo que eu posso dar é aquilo que eu estou oferecendo? Será que tudo que eu tenho para dar para Deus é isso que eu tenho oferecido? Também a gente não pode conformar que a vida religiosa que a gente vive seja tudo que o Senhor tem para nos oferecer. Será que Deus não tem mais para dar? Será que Deus que servimos, o Deus que servimos é tão limitado que Ele se contenta com o tanto que a gente tem oferecido para Ele? Será que o Deus que nós servimos é tão frágil que não tem mais nada para nos oferecer? Será que tudo que Ele tem para dar para nós é aquilo que a gente está recebendo? Não podemos também conformar que o fato de estarmos recebendo bênçãos materiais representa, ou seja, consequência de dessa vida religiosa. Não estou bem com Deus, por isso eu tenho saúde boa, minha família está boa, o meu emprego está bom, está tudo certo. Então, se eu tenho todas essas bênçãos, então eu não tenho mais o que fazer, porque afinal de contas Deus tem me abençoado. Se Ele não abençoasse, eu não teria esse tipo de vida. A gente não pode conformar, porque Deus tem uma promessa que abençoaria bons e maus, justo e injusto, enquanto a terra existir. Então, se você conhece alguém que não tem compromisso com Deus, descrente de Deus e abençoado, você não acha isso estranho, porque faz parte da promessa de Deus. Mas a gente também não pode conformar com a vida espiritual que temos. Nós precisamos crescer mais, nós precisamos querer mais, e Deus tem muito mais para oferecer. O profeta Oséias usa uma expressão que eu gosto muito. O João vive falando dessa expressão do Oséias, que diz: conheçamos e prossigamos, não é isso? A conhecer o Senhor, porque o Deus que nós servimos, Ele é insondável, Ele é eterno. Quanto mais você procurar em Deus, quanto mais você buscar em Deus, mais você vai descobrir a grandeza do seu poder, do seu amor. Eu contei essa semana uma ilustração, não sei porque eu falo com tanta gente durante a semana que eu não sei para quem que eu conto, né? Acabo repetindo, mas vamos pensar nisso. Eu morei em Piracicaba, eu fui pastor de uma das igrejas em Piracicaba por 12 anos. E eu morava numa rua que ela vinha assim num lugar alto, aí a rua ia descendo, até descer uma quantidade que dava para
eu quando estava na rua, às vezes eu queria ir no centro, e às vezes era mais fácil ir a pé do que de carro, por questões de estacionamento. Então eu gostava de ir até para fazer um pouco de exercício, né? Mas eu gostava de sempre pensar nessa ilustração. Quando eu saía de casa, eu não enxergava, lá embaixo tinha um prédio, um prédio de 27 andares, mas é um prédio enorme, largo, sabe aquela grande? Mas quando eu saía de casa na rua, eu andava alguns quarteirões, eu não via o prédio. Depois eu começava a ver o prédio, certo? E na medida que eu ia caminhando, eu ia aproximando do prédio, e aí eu passava em frente ao prédio. Mas o prédio é tão grande que eu já sou esse tamanho, né? Na frente da porta, a porta já era grande demais para você ver. Para você olhar, você teria que fazer assim para ver. E todas as vezes que eu fazia essa caminhada, eu pensava em Deus. Sabe, quando nós olhamos Deus de longe, nós conseguimos ver um Deus no nível da nossa possibilidade. Mas quando a gente vai aproximando de Deus, na medida que a gente vai aproximando de Deus, quanto mais a gente aproxima de Deus, maior Ele fica e menor nós ficamos. Quanto mais de Deus eu busco, mais Ele tem para oferecer. A Bíblia fala das insondáveis, né? Coisas que Deus tem, graça de Deus que Ele tem. Então nós não podemos conformar, nós vamos querer crescer, nós não podemos contentar, nós não podemos conformar também com a mornidão e achar que está bom. Não está bom assim, eu sempre vivi assim. Faz 20, 30, 40 anos que eu estou na igreja, eu sempre fui desse jeito. Me faz lembrar de um personagem que eu conheço, né? Que ele dizia assim, gostava de dizer isso. Ele ficou 17 anos numa igreja. E ele contava como vantagem o seguinte: eu nunca perdi um membro da minha igreja, mas também nunca ganhei nenhum. 17 anos, nunca ganhei uma vida, mas também nunca perdi uma. Sabe, essa vida de mornidão, nós não podemos conformar com ela. Imagina, nós vamos ficar aqui, né? 17 anos com esse monte de bancos vazios, e nós vamos assim, bom, graças a Deus nós não perdemos ninguém, né? Graças a Deus ninguém morreu, graças a Deus estamos todos nós, olha que bênção maravilhosa. E de fato é bênção. Mas nós não podemos conformar com isso, porque nós temos mais de Deus e nós podemos oferecer mais para Deus. E Deus, quanto mais nós buscarmos, mais Ele tem para dar. Quanto mais eu busco, mais eu tenho. Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês, com base em Números, capítulo 14. E eu quero continuar pensando nessa direção. Ouçam. Quando conformamos com a religiosidade, com as bênçãos materiais, e nós não crescemos, não damos o fruto, nós corremos o risco de perder o céu. E nós vamos ver no texto a história de um povo que presenciou sinais, maravilhas, viveu a religiosidade e não entrou na terra prometida, porque ele usufruiu da bênção, mas não possuiu o abençoador, e por isso ele não entrou na terra prometida. Pense na trajetória do povo de Israel no Egito, rumo a Canaã. Para um pouquinho, se você conhece um mínimo da história do povo de Israel, quantas bênçãos. Para começar, no Egito eles puderam ver as 10 pragas acontecendo e eles não eram atingidos. Já imaginou isso, gente? Você está aqui na cidade e de repente, né, todo mundo sendo prejudicado, e você fala assim, nossa, mas eu não estou sendo. Os vizinhos em volta está tudo sendo prejudicado, só eu que não. Imagina, aquele povo teve essa oportunidade. Aquele povo teve a oportunidade de ver o mar abrir em 2 partes e eles passarem a pé enxuto. Eles tiveram a oportunidade de comer um pão que caía do céu. Tiveram a oportunidade de um Deus que colocava uma nuvem durante o dia para que eles pudessem caminhar na sombra.
e colocava uma redoma de fogo para eles pudessem caminhar à noite. Você já imaginou que experiência isso? Você à noite vê aquele fogueirão na tua frente, clareando para você andar. Gente, era um negócio impressionante. No deserto eles puderam beber água. No deserto puderam comer carne. No deserto Deus supriu as necessidades deles. As sandálias deles não gastavam. As roupas deles não desfaziam. E eu, olhando para essa cena do povo, usando um termo mineiro do meu pai, eu diria o seguinte: era para aquele povo atravessar o deserto de joelho, dizer: Deus, eu não tenho uma outra forma de demonstrar a minha fé. Mas só as bênçãos, só o ter, não lhes trouxe sustentação para enfrentar os contratempos da caminhada do deserto. Só de ver isso não foi suficiente. Só de experimentar isso não foi suficiente, porque eles usufruíram da bênção, mas eles não tiveram interesse de criar vínculo com o abençoador. Eles não tiveram interesse de ter intimidade com o abençoador. Eles se regozijaram com o ter, eles regozijaram com o ver, mas eles não quiseram experimentar de fato aquele que os conduzia, aquele que tirou com o braço forte do Egito, aquele que destruiu as forças do faraó, para que eles pudessem então adquirir uma terra que manava leite e mel. Eles não aproveitaram da presença de Deus, e por isso eles morreram no deserto. Ao longo de 40 anos eles foram morrendo. Eles perderam o foco e eles deixaram de aproveitar daquilo que Deus oferecia. Para situar o texto, se você tiver a Bíblia, o capítulo 13, a partir dos... Aí o capítulo 13 todo ele vai mostrar isto. Nós temos aí no capítulo 13 o povo, ele foi até aproximar da terra de Canaã. Só para vocês terem uma ideia, o percurso do Egito até Canaã não era tão extenso. Apesar de que aproximadamente 3 milhões de pessoas andando pelo deserto, mulheres, crianças, idosos, animais. Então, mesmo que não seja tão extenso, não deixou de ser cansativo para esse povo. Mas é um percurso que daria para fazer num tempo menor. Mas por causa da rebeldia deles, Deus fez com que eles caminhassem em círculo no deserto, e por 40 anos caminhassem, marchassem no deserto até que morressem as pessoas. E veja só, o capítulo 13, ele vai nos contar uma história de que quando eles chegaram na terra, próximo da terra prometida, na região de Parã, numa localidade de Cades Barnea, o que acontece? Já estavam próximos. Então Deus ordenou a Moisés que fosse enviado 12 espias. Ou seja, para quem não sabe, o povo de Israel, ou seja, o povo hebreu é formado por tribos, e eram 12 tribos. Então pediu para que um representante de cada tribo fosse até a terra prometida e verificasse a terra, espiasse a terra, para ver se a terra era como Deus havia prometido. E diz o texto que passado 40 dias depois, eles voltaram dizendo o seguinte: a terra é boa como Deus falou. Dê uma olhada no verso 27 do capítulo 13. Diz assim, olha o relatório deles. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Eles trouxeram um cacho de uvas que precisaram de 2 homens para carregar. Quem aí foi aluno de escola dominical, cresceu na escola dominical, conhece essa história de 2 homens carregando um cacho de uvas. E eles disseram: olha, de fato, eles foram lá e viram que aquilo que Deus havia prometido era verdade, e que a terra manava leite e mel, era rica a terra, era boa a terra.
E eles voltaram então e deram esse relatório. Porém, eles não tiveram a coragem de tomar posse da promessa. E eu gostaria que nós começássemos a sondar, e eu quero que você dê uma olhada comigo no capítulo 13, a partir do verso 31. Veja como que eles se portaram diante do resultado que daqueles 12 homens, 10 tiveram uma visão distorcida do querer de Deus, e acabou influenciando o povo a não querer tomar posse da terra. Veja lá, verso 31. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja, aquele povo foi lá ver a terra, viu que a terra era tudo que Deus tinha para oferecer. 12 homens, 10 voltou com essa visão distorcida, focou nos problemas ao invés de focar naquele que tinha feito a promessa. Veja lá, eles disseram: não podemos subir contra eles, eles são mais fortes do que nós. Ou seja, o povo se tornou incrédulo, esqueceu de tudo que Deus havia falado e feito. Imagina, Deus havia dito: olha, vocês vão entrar numa terra boa, que mana leite e mel. Eles vão lá e certifica de que é verdade o que Deus prometeu, mas eles não focaram na promessa de Deus, focaram nos perigos ou nos desafios que eles teriam que, diante deles, que teriam que lutar. Aquele povo, ele foi tomado por uma fraqueza, por um complexo de inferioridade, foi possuído de uma autoestima negativa. Veja o verso 33, como que ele diz, olha só: também vimos ali gigantes, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e eles também nos viam como gafanhotos. Ou seja, apoderou-se deles uma covardia, apoderou-se daquela gente um medo. Eles faziam: quem sou eu para fazer isso? Quem somos nós? Nós não podemos. E veja, eles disseram, né? Nós não somos nada, nós não podemos nada. Talvez você já tenha ouvido isso na igreja, quando você convidou alguém para te ajudar na igreja. Quando a gente convida as pessoas para a obra de Deus, nós vamos engajar, porque a obra de Deus, ela é santa, e Deus é um Deus que tem o melhor para nós. Ah, pastor, eu não posso, eu não consigo, inventa, manda outro, coloca outro, não é o meu estilo. Nós sempre empurramos para os outros, nós deixamos passar a oportunidade que Deus nos dá. Eu quero ainda compartilhar com vocês: uma religião sem Deus gera pessoas incrédulas. O pastor Hernandes, eu sempre cito ele aqui para vocês, ele falando desse texto, deste capítulo 13 e 14, ele traz algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês para a gente refletir. Primeira coisa que ele manda, nos ajuda a ver nesse capítulo 14, ele diz que essa religião sem Deus, além de gerar incrédulos ou incredulidade, essa incredulidade, ela é poderosa para contagiar os outros. Ela contagia as pessoas. O versículo 1 do capítulo 14, dê uma olhada: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Aquele povo que até então veio certo da terra prometida, agora um povo que está chorando, incrédulo, com dificuldade de tomar posse do melhor que Deus havia dado para eles. Mas uma religião sem Deus gera também ingratidão. Veja o verso 2: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Ou seja,
Se a gente tivesse morrido, seria melhor do que Deus tivesse nos trazido aqui. A covardia tomou conta daquela gente. O medo, a baixa estima deles, fez com que eles se acovardassem. E eles preferiam estar lá no Egito do que entrar na terra que manava leite e mel. E veja o que mais. Este povo, essa religião sem Deus, gera incrédulos, mas gera incrédulos que são insolentes contra Deus. A palavra insolente fala de arrogância. Veja o verso 3. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Ou seja, eles se tornaram arrogantes, eles acusaram a Deus pela tragédia que eles estavam vivendo. Eles não esqueceram do Egito, saíram do Egito, mas não esqueceram dele. Mas diz também que essa incredulidade gera apostasia. Não há nada que entristece mais a Deus do que ver pessoas arrependidas de se arrepender. Crentes com saudade do Egito. Já viu isso? As pessoas falam assim: eu estou na igreja há muito tempo, melhor talvez se eu estivesse no mundão, eu não precisava viver essa vida, entendeu? Gastei esse tempo na igreja, se eu estivesse lá. Não tem nada mais que entristece o coração de Deus do que crentes que se arrependem de ter arrependido. De crentes que estão na igreja, mas estão pensando: mas lá no Egito, melhor seria se eu estivesse lá, porque lá quem sabe eu não teria cobrança, lá quem sabe. Eles esqueceram que o Egito foi um tempo de escravidão, e que eles clamaram duramente para que Deus trouxesse libertação para eles, e eles esqueceram que Deus com mão forte fez isso, trouxe eles até a terra, agora está na porta da terra, é só entrar, tomar posse. Mas eles olharam para o problema e não tiveram coragem de usufruir do melhor que Deus tinha para dar. Mas a incredulidade, ela gera também rebeldia e tumulto. Aquele povo conseguiu tumultuar o povo e quiseram apedrejar, aqueles homens, Josué, Caleb, Moisés e Arão. E dos versículos 5 a 9, esses homens, mostra que esses homens intercederam, dizendo: olha, se nós agradarmos ao Senhor, Ele vai nos dar a vitória. Ou seja, tentou convencer o povo. E o verso 8 ele diz isso: se nós agradarmos o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, nós haveremos de entrar. Agora eu quero que vocês atentem para o verso 10. Diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Ou seja, mesmo eles tendo se dito ao povo, olha o que eles dizem para o povo, quando eles, no verso 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Olha só, mesmo falando isso, o texto, verso 10 vai dizer: apesar disso, eles decidiram por apedrejar aqueles homens. Ou seja, a rebeldia, a incredulidade gerou uma rebeldia, a ponto de querer apedrejar aqueles que estavam estimulando eles a possuir aquilo que Deus tinha de melhor para lhes dar. Eles não conseguiram compreender o propósito de Deus. E o verso 11, veja aí, diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Ou seja, apesar de tudo que viram, até quando eles vão me provocar? Até quando vão ser incrédulos? É como se Deus dissesse: o que mais que eu tenho que fazer para essa gente? O que mais eu preciso fazer para que essa gente reaja? Veja o último versículo, verso 12. A consequência da incredulidade: com pestilência o ferirei e o deserdarei. Ou seja, a rebeldia fez com que eles perdessem a oportunidade de entrar na terra prometida.
A incredulidade teve o seu preço, e aquele povo morreu sem o privilégio de entrar na terra. E eu quero concluir essa palavra pensando com vocês o seguinte: eles caminharam por uma promessa, eles clamaram a Deus, Deus prometeu, e eles andaram por aquele deserto, certo de que Deus daria o melhor para eles. Eles foram abençoados e eles viram sinais e maravilhas. E mais, eles puderam entrar na terra e testificar que tudo que o Senhor falou era verdade. Eles puderam ver com seus próprios olhos que o Deus que prometeu foi fiel, e que Deus cumpriu a sua palavra para eles. Eles mesmos disseram: nós fomos lá e vimos que a terra é como o Senhor falou, que mana leite e mel. É uma terra rica, é boa, é do jeito que Deus tem para nós. Se a gente der uma olhadinha, só para eu completar esta palavra, se você der uma olhadinha, é no capítulo 13, verso 30, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, a terra era boa, tinha que avançar. Eles testificaram que era boa. Eu termino a palavra dizendo: não basta crer. Eles creram, aliás, eles não creram o suficiente para se arrepender. Eles viram sinais e maravilhas, mas eles não tiveram uma atitude de humildade, de se render, reconhecer o pecado e querer mudar de vida para fazer cumprir a vontade de Deus na vida deles. Deus chama Moisés, chama Abraão. Deus forma um povo. Este povo vai para o Egito, esse povo se torna grande no Egito, e em meio à escravidão eles clamam a Deus, falando: Deus, do que é feito da promessa que o Senhor jurou aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E Deus se manifesta através de Moisés e confirma a promessa, fala: de fato eu vou fazer isso por vocês. E quando Deus dá a eles a oportunidade de entrar na terra, eles se acovardam, porque eles caminharam pelo deserto, eles viram os sinais e maravilhas de Deus, mas eles não tiveram a intenção, a humildade de querer experimentar Deus, se contentar só por aquelas coisas que eles puderam ver e por aquilo que Deus deu. Nesta noite, eu quero convidar você a pensar um pouquinho. Eu não sei o que essa reflexão traz para você. Talvez simplesmente vai entrar na mente e ficar na mente, ou talvez nem na mente entra. Mas se você conseguiu compreender, talvez nesta noite seja uma oportunidade da gente dizer para Deus: Deus, não deixa eu perder a oportunidade da bênção. Deus é fiel. Aquilo que Ele tem para te dar, Ele quer te dar, Ele vai te dar. Mas você não pode contentar apenas com a bênção. Você precisa querer o dono da bênção, porque Ele tem poder para transformar o coração e a mente. Ele tem poder para trazer perdão para os pecados. Ele fez o melhor. Ele doou-se a si mesmo na cruz. Ele mandou o seu Filho amado a morrer por nós por amor, para que nós pudéssemos adentrar a eternidade com Ele. Nós não vamos entrar mais numa Canaã terrena, mas celestial. E nós precisamos então reconhecer que somos falhos, fracos. Nós não podemos contentar com a religião que não gera crescimento em nós, que não nos desperte a experimentar desse Deus, a ter uma intimidade com Deus. Nós precisamos, se desejamos reinar com Cristo na glória, só o fato de usufruir as suas bênçãos não nos garantirá a entrada na eternidade. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não foi por mim. Nós só entramos através de Jesus. E o Senhor tem o prazer de se relacionar conosco.
O Salmos 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, ou daqueles que o buscam, aos quais Ele se dará a conhecer. Deus quer revelar a vontade dEle a você. A passagem que nós compartilhamos na semana passada diz: não conforme com essa condição, mas se transforme, renove a sua mente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei qual é o propósito seu de assumir uma fé em Jesus Cristo, se é tão somente para receber bênçãos, se tão somente para cumprir obrigação. Mas se o teu propósito é buscar uma vida de intimidade com Deus nesta noite, eu quero desafiar você a fazer um tempo de reflexão e perguntar: qual a diferença tua daquele povo? Será que você também não tem visto sinais e maravilhas? Será que também eu e você não tem visto um Deus zeloso cuidando de nós? Será que a gente não tem visto o privilégio de termos vida, saúde, família, trabalho, comida, roupa, recursos, bens? O que mais Deus precisava fazer? Ele tem colocado a nós à disposição a palavra dele para ler. Estamos num país que ainda somos livres para buscar a presença dele. O que mais Deus precisa fazer? Ele mandou o seu Filho único a morrer na cruz por nós, pagou um alto preço, morreu a nossa morte, morreu no nosso lugar. O que mais Deus precisaria fazer? E será que isso não é suficiente para a gente questionar o tanto que temos doado, o tanto que a gente tem buscado? Será que não é o tempo de bênção que Deus quer nos dar e que nós precisamos buscar enquanto é tempo? O profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, renda-se a Ele, porque ainda dá tempo, ainda é tempo para tomar uma atitude. Não vamos conformar com os bancos vazios, não vamos conformar com a pandemia que mete medo em todo mundo e traz para as pessoas uma boa justificativa para não se juntar a nós, para não somar força conosco nesse grande mutirão daqueles que proclamam o Senhor. Não podemos conformar em ver vidas caminhando por a eternidade sem Deus, sem que isso nos incomoda. Nós precisamos querer ver vidas sendo salvas, transformadas pelo poder do Evangelho. E eu e você temos um chamado, eu e você temos uma ordem de ir pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos e discípulas de todas as nações. Tem muita gente precisando de Deus. Sabe, eu quero contar para você. Essa semana eu estive em Piracicaba, fui fazer ali um exame médico. E quando eu estava passando no último pedágio, indo daqui para Piracicaba, Limeira é Piracicaba, e quando eu passei no pedágio, a cancela baixou. Eu tenho aquele sem parar. E aí uma moça veio, uma senhora veio, né, para me atender. E eu disse: olha, semana passada passei que deu o mesmo problema, eu já fiz contato, disse está tudo ok, mas agora parei de novo. Aí ela falou: peraí que eu vou fazer o contato para ver o que é. Foi lá, bom, enfim, não consegui passar. Eu falei, conversando com ela, enquanto esperava, eu disse para ela assim: nossa, dia de pico, essas paradas, esses erros desse um sem parar aí, ou de outros, pode ser um problema. Ela falou assim: olha, se você souber o quanto as pessoas me xingam. Eu falei, outro dia um advogado quis me forcar aqui, como se eu fosse culpado. Eu falei, pois é, o povo é incompreensível. E aí, nisso veio o resultado, falou: olha, você não tem que pagar mesmo. Aí deu dinheiro, ela foi lá no caixa, e quando ela voltou, eu falei assim: qual é o seu nome? Ela disse: Raquel. Eu disse: Raquel, você me disse que todas as pessoas xingam você, brigam você, quer até bater em você. Pois é, Deus me parou aqui, não foi por acaso.
Ele me parou aqui hoje para que eu pudesse falar de Jesus para você, falar do grande amor de Deus por você. Quando eu perguntei, você é casada, tem filhos? Ela falou, sou viúva. E quando eu falei com ela, ela entrou em pranto e começou a chorar. E eu fiquei pensando, Deus, o que pode estar acontecendo na vida dessa mulher? Mas o Senhor não me parou por acaso. Eu disse, o Senhor me trouxe para te abençoar, e eu quero te abençoar. Eu sei que você está em trabalho, mas eu quero declarar a bênção do Senhor. E aquela mulher chorava, ela não conseguia falar. E eu fiquei pensando, ao continuar aquela viagem, orando pela vida da Raquel e dizendo, Deus, quanta gente está precisando, mas o diabo está mentindo nos nossos ouvidos, dizendo, não, ele não precisa nada, ele está bem, fica com vergonha de falar, fica com medo de falar. As pessoas estão carentes de uma bênção, carente de uma palavra de poder, carente de libertação, carente de cura, e eu e você não podemos ser omissos. Se nós contentarmos com as bênçãos que temos, o outro que não tem, que dane-se. Mas se eu puder experimentar aquele que é dono da bênção, aquele que amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Ele quer usar a minha vida, a tua vida, para ministrar nos corações. Pensa quantas pessoas, ou com quantas pessoas você se relaciona. Dentre essas, quantas estão com o coração ferido, cheio de mágoas, de ressentimentos, quantas machucaduras, quantas tristezas, quantas dores. Pense em meio a essas pessoas com quem você relaciona, quantas Raquel você vai ter. Quem sabe viúva, quem sabe com dificuldade financeira, quem sabe com enfermidade em casa, quem sabe cheia de tristeza, com depressão, com síndrome de pânico, com ansiedade. Essas doenças da mente, elas são terríveis. Elas são terríveis. Quanto sofrimento. E eu e você sabemos a fonte da bênção. Eu e você somos portadores da bênção. Eu e você temos a responsabilidade de abençoar. Eu quero convidar você para parar um pouquinho. Pense no que você tem buscado, no que você tem recebido. Eu quero que você pense nas Raquels que você tem no seu dia a dia, com dores na alma, precisando de Jesus, precisando ouvir da salvação, precisando de perdão, precisando de cura para a alma. E eu e você estamos tão contentes com as bênçãos que nós achamos que não precisamos fazer mais nada, estamos satisfeitos. Pare, pense um pouquinho, reflita nisso, ore. Deus, nós não temos palavras para agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e dado a nós. O Senhor tem suprido as nossas necessidades em amor e graça. A gente tem tido tantas coisas, Deus. A gente tem mais do que merece. A gente tem mais do que precisa. Ó Deus, isso muitas vezes tem nos feito egoístas, porque nós passamos a viver em função de nós mesmos. Esquecemos do outro. Senhor,
Além disso, o Senhor nos deu o teu amado Filho para morrer a nossa morte no nosso lugar. O Senhor nos amou apesar de nós. E esta manifestação da tua graça, o Senhor tem mantido ela sobre nós. O Senhor tem sustentado as nossas vidas com a tua graça. Por isso, Deus, eu quero pedir que o Senhor traga para cada um de nós uma reflexão que gere vida em nós, que muda a nossa forma de pensar, que nos torna inconformados com uma vida que não gera fruto. Que o Senhor possa nos dar um coração sensível para ver aqueles que estão ao nosso redor. E que o Senhor nos chamou para abençoar e ser abençoador. Que o Senhor nos chamou para viver uma vida cristã intencionalmente comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ministrar dele nos corações das pessoas, e vidas pudessem ser abençoadas e alcançadas pela sua graça. O Senhor sabe o que cada um está orando, colocando diante do teu altar. Assista com teu Espírito Santo, derrama do teu poder, derrama da tua graça, Pai. Que o teu Espírito possa suprir as necessidades de cada um, mas que o teu Espírito possa também desafiar cada um a sair daqui com um propósito de compartilhar da palavra da vida com aqueles que estão morrendo. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida de intimidade contigo, a querer relacionar, que a gente não contente, Deus, apenas com o ter, com o ver, mas nós queremos ser, nós queremos estar em Ti, que nós queremos vivenciar uma vida contigo. Dá-nos, Senhor, desta graça. Desperta o nosso coração, traga um avivamento para a nossa alma, traga um despertamento para a nossa alma, traga arrependimento para o nosso coração, traga mudança de vida, gera vida nova em nós, uma vida que possa crescer, possa frutificar. Eu oro em nome de Jesus, amém. A Raquel, quando eu acabei de falar com ela, ela estava em pranto, e ela pôs as duas mãos no peito, e ela diz assim, com os olhos fechados, assim: amém, eu recebo. Eu nunca vou saber qual é a dor no coração daquela vida, mas eu creio que o Espírito de Deus, que é sabedor, esteve ministrando, estará ministrando na vida da Raquel. Pense nisso. Volte para casa muito curioso, querer saber quem são as Raquels que Deus vai colocar na tua vida essa semana, em nome de Jesus, e não perca a oportunidade. Walter, muitas Raquels vai estar lá. Fala para Deus: eis-me aqui, dá-me poder para manifestar a graça do Senhor, em nome de Jesus, amém? Quero que cada um de vocês pense assim: irmã, vai ter muitas Raquels para você atender essa semana. Ouse, essas pessoas estão carentes da graça de Deus. Deixa elas, Deus usar você para ministrar sobre elas, e que Deus faça assim com cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para a gente encerrar o nosso culto. Coloca a tua semana diante de Deus. Abençoa a tua semana. Peça para Deus usar você durante a semana. Peça para Deus revelar você às Raquels que estão sofrendo ao teu redor, que precisam de uma palavra de esperança, uma palavra de poder, uma palavra de cura, de libertação. Precisa de que o amor de Deus seja revelado no coração dela. Fala para Deus: Deus, não deixa eu perder a oportunidade, que eu seja usado no nome de Jesus, que eu seja a bênção no nome de Jesus. Saia daqui com esse propósito. Coloca os desafios que você tem durante a semana. Coloca a tua família. Às vezes a família é o nosso grande desafio, né? Não estranhe de eu falar isso, é uma verdade. Muitas vezes a nossa família é um grande desafio, mas Deus voltará com você. Leva a presença de Deus para a tua casa e deixe que Ele venha dar resposta, trazer solução em nome de Jesus. Abençoa a igreja, abençoa os nossos planos. Faça da semana uma oportunidade de relacionar com Deus, buscar intimidade com Deus.
Para que no domingo, quando você vier aqui, você não vem de uma outra forma, a não ser para abrir a alma para o Senhor, oferecer tudo que você viveu durante essa semana. Se você vier para oferecer um culto, você vai ver que bênção que é o nosso culto. Nosso culto é muito chato se você vier para assistir. Se você não vier com disposição para ouvir, não tiver força para ouvir, é muito chato. Mas se você vier para oferecer um culto a Deus, dar o melhor para Deus, você vai ver que maravilha, que gostosura que é esse tempo. Ele é tão curto. Talvez para um esse tempo de culto é um martírio. Ai, como demora. Mas quando você vem e se rende aos pés de Deus, você vai ver que é uma bênção. Deus tem o melhor para te dar. Deus, eu quero abençoar a vida de cada um desses amados e amadas que eu trouxe aqui. Pai, eu quero te louvar pela vida deles. Eles são muito importantes para o Senhor. E Deus, eu quero ministrar sobre eles o teu melhor. Eu quero abençoar a família de cada um deles. Quero pedir que o Senhor visite a casa de cada um deles e manifeste o teu poder. Derrama do teu poder, trazendo ali, gerando ali transformação, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo quebrantamento, trazendo vida para cada família, para cada pessoa. Senhor, traga um despertamento para cada um de nós, que durante a semana nós possamos intencionalmente querer compartilhar do Evangelho de Jesus com as pessoas, falar do amor de Deus, da salvação do Senhor às pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Que o Senhor nos dê poder e autoridade em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar nessa fé, nessa convicção. Senhor, muito obrigado por este tempo de culto, por cada ato deste culto, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estiveram envolvidos neste culto, as pessoas que estiveram orando, estiveram envolvidos para que nós pudéssemos prestar esse culto a Ti. Senhor, receba, nós entregamos nas Tuas mãos com ações de graças, em nome de Jesus, amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, e conosco permaneça hoje e para sempre. Amém. Pode desejar ao seu